Muito bem. Vamos abrir nossa Bíblia no livro dos Gênesis, capítulo 11. Livro dos Gênesis, capítulo 11. Nós estamos desde o primeiro domingo deste ano no livro dos Gênesis, avançando domingo a domingo neste primeiro livro da Bíblia e no que Deus tem para nos falar neste primeiro livro da Bíblia. Hoje chegamos ao capítulo 11 e eu convidaria a congregação a se colocar em pé para lermos os versículos de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Você recebeu aí dentro do boletim um resumo para acompanhar a pregação. Se você está nos visitando pela primeira vez, talvez você não tenha visto algo assim. É para ajudar ao acompanhamento, à assimilação da mensagem que eu quero compartilhar. Disse Gênesis 11, de 1 a 9, onde lemos: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. O povo de Deus diz amém. E o título da mensagem é este: Quando Deus atrapalha planos. Um pai decidiu que ele precisava passar mais tempo com o filho. E talvez Deus já está falando com alguns aqui agora. Glória a Deus por isso. Um pai decidiu que ele precisava passar mais tempo com o filho. Decidiu que ele precisava fazer algumas atividades com o filho, aquilo que o pessoal hoje chama de construir memórias. Então ele levou o filho para fazerem juntos uma atividade. Iam construir juntos um barco, uma miniatura de um barco. E eu quero começar dizendo, essa história não é história, é verídica. Ouvi o relato. O pai decidiu passar mais tempo com o filho, desenvolver algumas atividades com o filho, foram juntos construir um barco. Compraram os desenhos do molde, as peças de madeira cortadas e começaram a trabalhar juntos. Eu não sei se você já construiu um barco mesmo que miniatura, é muito interessante. Você constrói primeiro a quilha, depois você constrói as costelas da embarcação e depois você começa a fechar. É uma coisa muito legal. Então os pai e o filho passavam dias juntos, construindo a quilha, depois as costelas e fechando aquilo com uma coisa engenhosa, muito bem feita. Passando tempo juntos, na verdade, conversando, rindo, enfim. O toque de ouro foi que a mãe pegou a máquina de costura e fez as velas da embarcação. Ela decidiu se envolver nesse projeto. E depois de colocarem as velas, o pai deu ao filho uma responsabilidade sozinho. Ele iria pintar aquele belo barco.
O resultado de alguns dias de trabalho juntos, a aproximação, aquilo era mais do que um barco, era um símbolo, era algo que valia muito. Então o menino teve a honra, no auge dos seus 6 anos de idade, de pegar o pincel e pintar aquele barco de vermelho, bem vivo, bem sangue, para ficar uma cor belíssima e depois envernizar e ver aquela beleza. A mãe fez as velas tão boas e colocou no mastro. E lá foi a família passear ao pé de alguma água para poder lançar, inaugurar, celebrar, comemorar o barco que ficou pronto. E quando puseram o barco na água, ele não afundou, ele ficou. E começaram a ver aquela beleza se movimentando, deslizando sobre a água, até que veio um vento forte de trás. E o vento pegou as velas que a mãe tinha feito com tanto carinho e levou o barco para tão longe que ninguém conseguiu pular na água para pegar. Único uso, novinho, tão vermelhinho, e virou o barco sumir à distância, irrecuperável. A vida não é cheia de situações assim, queridos? A gente está tão empolgado com alguma coisa às vezes. A gente está tão entusiasmado com um sonho, com algo que a gente projetou, a gente fica tão envolvido com uma ideia, com a experiência de um momento tão desejado, um barquinho vermelho, lindo, deslizando sobre a água. Vem um vento e o barco era tão bem feito que ele obedeceu o vento perfeitamente. Vem um vento e leva o barquinho para longe. Esse não é o final da história, tá? No final da mensagem eu termino a história. Mas eu pensei nisso, e quando você ouvir a segunda parte, você vai entender como algo que representa uma lição para nós. E a primeira parte, os nossos planos, tantas e tantas vezes não dão certo. Os nossos planos mais desejados, não é verdade? Os nossos planos mais planejados, aqueles que a gente mais estudou, aqueles que a gente mais viu as possibilidades, os nossos planos dão errado. Agora, a sua experiência de vida deve ser semelhante à minha. Hoje eu olho para trás e eu olho para alguns planos que deram errado, e a única coisa que eu posso dizer é: graças ao bondoso e misericordioso Deus. Não é verdade, queridos? Será que tem alguma experiência na sua memória que confirma, testifica em favor do que eu estou dizendo aqui? Muitos dos nossos planos não dão certo, e deixa eu dizer isso aqui: que bom que os nossos planos não dão certo. Às vezes não tínhamos percebido que a nossa ideia não era tão boa assim. Às vezes aquilo que a gente não sabe, à medida que se desenvolvesse, iria representar não uma bênção. Mas quando Deus age, Ele que sabe de todas as coisas, cujo amor está posto acima do questionamento, quando Deus intervém, quando Deus interfere, quando Deus atrapalha os planos, uma coisa a gente pode ter certeza: é verdade, a gente não sabe porquê, a gente não sabe no que é que isso vai dar, existe um monte de coisa na nossa vida que a gente não sabe porquê nem onde vai dar, mas a gente sabe pelo menos quem está controlando, a gente sabe pelo menos quem está conduzindo, e isso é conforto para o nosso coração. Isso é paz, isso nos sustenta, isso nos assegura. O livro do Gênesis nos traz aqui para uma aula de geografia. O capítulo 10 é uma enorme aula de geografia. E eu sou tão rigoroso, sou tão Caxias, não é verdade, igreja? Então eu fiquei com muita vontade de mandar vocês ficarem em pé e ler o capítulo 10 todinho. Até que eu poderia reduzi-lo numa imagem que está aí no resumo da sua pregação. O mapa das nações de Gênesis 10 é o espalhamento dos filhos, dos netos, dos bisnetos, da descendência de Noé pelos seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Está aí diante de você. Esse é o resumo visual do capítulo 10. Mas eu parto de um pressuposto toda vez que eu subo ao púlpito para pregar em Gênesis. É porque Atos 7:38, palavras do santo diácono Estevão, primeiro mártir, ele disse que Gênesis, assim como os demais livros de Moisés, é constituído por palavras de vida. Você reparou que todo domingo no seu resumo eu coloco Atos 7:38? Palavras de vida que Moisés recebeu do anjo no monte para nos transmitir.
Então eu fiquei me perguntando, coçando a cabeça, quais são as palavras de vida que nós encontramos numa aula de geografia? Numa aula de geografia das nações de Gênesis 10. Há palavras de vida aqui? A lição principal, irmãos, pode ser colocada em poucas palavras. Em apenas 10 gerações, depois vá ler a sua Bíblia minuciosamente, atentando quem é filho de quem é o descendente de quem, você vai contar e fazer como eu fiz, fui escrevendo na lateral, primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, você verá que em apenas 10 gerações, a humanidade se multiplicou numericamente e se dividiu, se espalhando sobre a face da terra. Nós estamos chegando hoje ao final da primeira parte do livro do Gênesis. A primeira parte de Gênesis é do capítulo 1 até o capítulo 11. Toda a narrativa de Gênesis está nos trazendo aquilo que eu vou começar a pregar aqui no dia 11 de maio, no culto à noite. O objetivo de Moisés, quando o anjo foi orientá-lo a escrever isso aqui, era contar, chegar na história de Abraão. Deixa isso para o dia 11. A última história que é contada como introdução a essa grande narrativa bíblica, essa grande história da Bíblia, é como a humanidade se multiplicou e se dividiu. E foi por uma intervenção divina. Foi por algo que Deus interveio e fez. E o que Deus está intervindo e fazendo não é desvestido de propósito. Os homens de Gênesis 11, de 1 a 9, tinham um grande projeto, mas deu tudo errado. E quem interferiu não foi ninguém menos do que o próprio Deus. Deus era contra o projeto deles. Por quê? É a pergunta que eu farei, respondendo um por um. Eles tinham 3 objetivos, Deus era contra os 3 objetivos. O objetivo número 1 deles era chegar até o céu, Deus era contra isso, você vai entender. O objetivo número 2 deles era engrandecer o nome deles, e Deus era contra isso. E o objetivo número 3 deles era não ser espalhados na terra, e Deus era igualmente contra isto. Então deixa eu fazer aqui aquela colocação, aquele disclaimer, aquela afirmação principal. Isto aqui aconteceu. Não estamos falando de uma metáfora, não estamos falando de uma metanarrativa simbólica, não estamos falando de algo psicologizado, de algo alterado, distorcido, metafórico, literário, isso. Não, estamos falando de fatos narrados como eles aqui diante de nós estão. Os 3 projetos deles, o primeiro era, o objetivo número 1, chegar ao céu por meio de obras. Não uma obra no sentido de construção civil. O objetivo número 1 deles, chegar até o céu por meio de obras. Quando o texto nos fala no versículo 4, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, a ideia não era, é até bobo imaginar que eles estavam tentando empreender algo de natureza de engenharia, como se eles já tivessem conhecimento e recursos para poder construir algo que fosse tão grande. Para a época, era relativamente grande, tinha mais ou menos entre 70 e 90 metros de altura, o que para 2500 a.C. era muito alto, não há dúvida. Mas a questão não era questão de engenharia, era uma questão de teologia. E não teologia no sentido filosófico, de escrever um livro grosso para poder ficar discutindo enquanto se toma um café, não, é no sentido real. No sentido de que nossas vidas vão ser orientadas a partir de algo que nós cremos, que nós pensamos, que nós julgamos a respeito de Deus. O que eles estavam construindo não era um arranha-céu, mas era um prédio alto, sim, no topo do qual eles fariam sacrifícios, onde eles exerceriam rituais religiosos, onde eles tentariam alcançar os céus, não literalmente, mas no sentido espiritual, que também é verdadeiro. Esta era a intenção deles. Quando Deus o viu, Deus o avaliou de maneira negativa, Deus se pôs contra isto. Sem tentar prolongar demais, essa história da Torre de Babel não é uma história sobre um prédio alto, mas é sobre corações altivos. É sobre o surgimento de uma tentativa de chegar a Deus sem ser pelo caminho de Deus. É sobre uma tentativa de tentar apresentar a Deus algo que o condicione. Usarei a seguinte expressão: algo que force Deus a abençoar os homens.
Aqueles homens viviam da colheita. Eles sabiam que se chovesse pouco, ia dar problema. Eles sabiam do outro lado que se chovesse demais, ia dar problema. Eles sabiam que dependendo de um ajuste finíssimo das condições é que estava a subsistência deles e a sobrevivência deles. Eles tinham preocupação com as enchentes e com a pesca, com as estações do ano e com as fases da lua. Eles tinham que administrar tudo isso para poder tirar da terra a sua subsistência. Mas no fundo havia um diálogo de cada um consigo mesmo, eles entre si, mas quem governa isso aqui é Deus. Será que nós conseguimos fazer com que Deus nos mande a chuva que a gente precisa, na data que a gente precisa, na proporção que a gente precisa, na intensidade que a gente precisa, a fim de que tenhamos a colheita que precisamos e queremos? Alguém disse sim, então nós podemos oferecer algo a Deus. E começou a surgir neste mesmo episódio, nesse mesmo momento da história, a ideia de um Deus da chuva, a ideia de um Deus do rio, a ideia de um Deus do sol, a ideia de um Deus da tempestade, a ideia de um Deus da colheita, a ideia de um Deus que guarde isso, de um Deus que favoreça aquilo, cujo favor é comprado por meio de sacrifícios. Então vamos construir uma torre. No alto dessa torre nós vamos oferecer os sacrifícios e os rituais e os gestos e repetir as palavras e fazer o que tiver que ser feito para que Deus nos dê aquilo que nós queremos receber dele. Você acha que isso não existe até hoje? Este é o espírito, esta é a disposição, este é o sentimento de um sem número de gente ao redor do mundo inteiro. Aquela distinção que eu aprendi uma vez, eu já repeti aqui outras vezes. Deus tem dois tipos de pessoas que o buscam: os interessados e os interesseiros. Quando você vai dar um presente para uma criança, você vai no aniversário e você chega carregando o presente, uma caixa, um laço de fita, um belo papel. A criança vem até você. Diga para mim, os olhos da criança estão no seu rosto ou nas suas mãos? Deus, por muitos, é buscado, não por causa do seu rosto, mas por causa das suas mãos. Não por causa de quem Deus é, mas por causa daquilo que Deus pode me dar. Não por causa que Ele merece ser amado, Ele merece ser honrado com gratidão e com louvor, mas porque eu quero muito que Deus me dê aquilo que eu preciso, que eu não consigo resolver por mim mesmo, que eu preciso que Ele me dê. Então dê-me logo o que eu preciso fazer para que me dê. Agora, essas palavras podem ser ditas de diferentes formas, mas com o mesmo espírito. A ideia deles era chegar até ao céu, não para ter comunhão com Deus eterno. A ideia deles era chegar até ao céu, não porque eles desejassem ter essa bênção e esse prazer. A ideia deles era chegar até o céu para ter acesso aos cofres do céu e adentrar ao céu, perambular pelo céu, escolher das bênçãos de Deus as que mais lhes convinham e lhes eram desejáveis e obtê-las. E Deus era contra isso. Por quê? Primeiro, porque Deus não será comprado com adoração. Deus não será comprado com adoração. Seja o sangue de um boi, sejam as lágrimas que correm no rosto enquanto cantamos emocionadamente uma música, Deus não será comprado com adoração. Deus não será, em segundo lugar, forçado a abençoar. É isto que falta na experiência de culto de muitas pessoas em todo lugar. Falta o reconhecimento de quem é o Deus diante de quem nós estamos. Quão santo Ele é, quão majestoso Ele é. Mais do que isso, quão pequeninos nós somos diante dEle. Quanto nós precisamos da sua boa vontade, do seu favor. Quão realmente
totalmente nós dependemos da boa vontade, do favor de Deus e da generosidade de Deus e da graça de Deus. E quando nos apercebemos disso, chegaremos à conclusão que por bondoso que Ele seja, por amoroso que Ele seja e generoso que seja e é melhor temê-lo e tratá-lo com reverência. Temor de Deus, eu aprendi isso quando novo convertido, meu pastor lá em Belo Horizonte. Temor de Deus é levar Deus a sério. Num tempo em que muitos levam as coisas de Deus como se fosse mesmo. Ou a minha escolha, quando eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, para me agradar, para me atender, para me satisfazer, para me atingir. Ou simplesmente como se elas não tivessem nenhuma importância. O que será que Deus pensa disso? O que será que Deus deseja por meio, direi, deste culto? Talvez saibamos o que nós queremos deste culto. Queremos que o pastor Hugo pregue 30 minutos, vai nessa. Queremos achar uma boa vaga para estacionar. Queremos o ar-condicionado ideal, nem quente demais, nem frio demais. Queremos que o Adson, durante a semana, tenha escolhido as músicas que eu gosto. Pensamos assim, porque vivemos num mundo que nos induz a pensar assim a respeito de tudo. Por todas as portas que entramos, nós somos clientes, mas aqui não. Mas aqui não. Aqui nós não somos clientes. Aqui nós não somos consumidores de culto. Aqui nós não somos degustadores de culto. Eu me assentarei e vou ver como está. Oh, que pena que não está tudo tão perfeito. Mas pode deixar que eu vou fazer as minhas observações ao final. Estamos na presença de um Deus santo, de um Deus eterno, de um Deus vivo. Entramos nessa casa para buscá-lo, não as suas mãos, mas o seu rosto. Viemos aqui para adorar a Deus. Você percebeu todos os cânticos aqui falando sobre o nome? Sobre o nome que é santo, falando sobre o nome que é bom e doce, a fé que é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Sim, estamos aqui por causa de um nome, estamos aqui por causa de uma pessoa, estamos aqui para chegar ao verdadeiro Deus. Porque Deus era contra esse projeto? Eu disse em primeiro lugar, porque ele não será comprado com adoração. Ele não será forçado a nos abençoar. Isso permeia a mente de muitas pessoas em seu relacionamento com Deus. E são as mesmas que, quando suas expectativas são frustradas, abandonam o serviço do Senhor. Ah, sim, eu era um crente, mas eu passei por uma experiência, eu perdi meu casamento, eu perdi meus filhos, eu perdi minha saúde, eu perdi o emprego, eu perdi isso, perdi o que tinha. Por que Deus não me protegeu disso? Porque se eu estava servindo a Deus, se Ele fosse dar essa praga para alguém, desse para um incrédulo e não para mim. Não tem muita gente que pensa desse jeito? Quer dizer que de uma forma ou de outra pensamos que nós vamos forçá-lo. Se eu trabalhar para ti, se eu ler a tua palavra, se eu cantar os teus hinos, se eu fizer orações, se eu der ofertas, então é bom que o Senhor retribua isso me protegendo. É o mínimo que eu espero. Se não, dizem alguns, Deus nem existe. Talvez o Deus da expectativa de quem pensa assim não exista mesmo. Quando disseste, buscai a minha face, Salmo 27, o meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Não as mãos, não as bênçãos, mas o Deus que é a fonte de toda a bênção. Não as mãos, mas a face. Não o que Ele pode nos dar, mas quem Ele é. Mas, será que Deus não poderia simplificar meu caminho? Será que Deus não podia facilitar as coisas um pouco para mim? Sabe, querido, uma coisa que a gente descobre sobre Deus, à medida que a gente o descobre, à medida que a gente o vai conhecendo, a gente vai descobrindo que Deus é tão maior do que a gente pensa. Não é verdade, meu irmão, que serve o Senhor há alguns anos? Deus é tão mais sábio, tão mais maravilhoso,
tão mais perfeito do que um dia pudemos sequer imaginar. Deus tem interesses na sua vida. Deus tem interesses no seu coração. Quando Deus tem que escolher se Ele vai nos dar aquilo que nós desejamos ou não, Ele não considera só assim, veja o Huguinho, não dá para ele, tadinho, por que não? Deus considera os efeitos disso em nossa vida. Deus considera as consequências disso em nosso caráter. E existe uma coisa que é um problema meu e seu também, chama-se ídolos do coração. Coisas que nós amamos mais do que devemos amar, coisas que nós buscamos mais do que devemos buscar, coisas que, para tê-las, a gente está disposto a pecar, ou que se não tivermos, a gente peca por causa delas. E Deus sabe que muitas vezes as coisas que nós queremos, talvez justas, se alcançadas, fortalecerão esses ídolos em nosso coração. Esses ídolos em nosso coração são capazes de arruinar nossa vida. São capazes de destruir todas as coisas boas, maiores, mais importantes e melhores com as quais Deus nos tem abençoado. Saiba que se Deus diz não, Ele tem bons motivos para dizer não. Explicações que Ele não nos deve, eu devo ressaltar isso, Ele é o soberano Senhor. Mas uma coisa Deus é confiável, amém? Deus é confiável. Deus é digno e merecedor de sua confiança. Porque desde o dia em que Jesus Cristo morreu sobre nós na cruz do Calvário, o amor de Deus ficou posto acima de qualquer dúvida ou de qualquer questionamento. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a prova. Não existe privação, perda ou dor maior do que a prova de amor que Deus nos dá na cruz do Calvário. Por que Deus era contra essa torre gigante? Tão bonita, algo tão esplêndido, um empenho, um arrojo da mente humana, uma coisa tremenda. Deus era contra porque Ele não será comprado com adoração, porque Ele não será forçado a abençoar em terceiro lugar, porque Deus escolheu um caminho para chegar ao céu. Não é subindo os degraus de uma escada que se chegará ao céu. Eu sou, disse Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Anos atrás estávamos com um grupo de missionários que veio dos Estados Unidos, e eles costumavam me colocar para traduzir para esse pessoal. Então nós estávamos lá passeando nas cidades históricas, lá no interior de Minas Gerais, as cidades coloniais, cidades onde estavam o Aleijadinho e Tiradentes e Joaquim Silvério dos Reis e aquele povo de 350 anos atrás. E íamos lá na cidade de Ouro Preto, eu acredito que alguns de vocês devam conhecer Ouro Preto. Ouro Preto tem uma característica muito interessante, porque a cidade, entre aspas, começa aqui embaixo e ela fica numa subida e termina no alto dessa subida. Toda a cidade tem esse formato. Tipicamente mineiro mesmo, coisa de subir no morro. Estávamos lá no começo, na parte baixa da cidade, e adentramos uma igreja romana. E no porão da igreja romana havia um museu, e estávamos visitando o museu daquela igreja romana, e lá estava uma coisa que me impressionou, eu tenho essa imagem viva em minha memória. Era um bloco de granito, bem bruto mesmo, um bloco de granito, imagino que devia ter mais de um palmo, talvez uns 40 centímetros cúbicos, com uma corrente presa, muito bem aferrolhada ali, e a placa dizia que aquela era a pedra dos arrependidos. O penitente, depois de ter feito a sua confissão, pendurava aquilo no pescoço e tinha que subir Ouro Preto todinha, para chegar na igreja que ficava lá no alto da cidade. É alto, gente, é morro, viu? E devolver a pedra lá, cumprindo assim a sua penitência. Isso se repete no Círio de Nazaré, no Padre Cícero, em Juazeiro, em Aparecida, em todo lugar
que alguém acha que se subir uma escada de joelhos, se carregar uma cruz, se chicotear, numa igreja evangélica dessas que não tem compromisso com a Bíblia, se der muitas ofertas, se for aos cultos do desafio, lá dos 70 cultos, para poder alcançar não sei o quê. Então nós imaginamos que este é o caminho, este é o percurso necessário, o itinerário que está entre mim e a bênção. Seja a bênção o perdão dos pecados, ou o perdão dos pecados dos meus ancestrais, para eles poderem sair lá do imaginado purgatório, do qual a Bíblia não fala nada, ou para que eu possa, não estou pensando na eternidade, estou pensando nessa vida mesmo, então eu vou assistir os 70 cultos, porque eu quero comprar um carro, eu vou assistir os 70 cultos e vou dar as 70 ofertas. Imaginamos que esse é o itinerário, este é o percurso entre onde eu estou e a bênção que eu quero alcançar. Eu estou dizendo, a Torre de Babel não terminou, mas se multiplicou no mundo todo. Deus não será comprado com adoração. Deus não será forçado a abençoar. Deus escolheu um caminho para chegar ao céu. Jesus disse, eu sou o caminho. O segundo objetivo deles, também no mesmo versículo 4, edifiquemos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Você precisa marcar essa expressão. Façamo-nos um nome. Sabe o que estava acontecendo ali, meus amigos? Era uma crise existencial. Esses seres humanos, que foram criados por Deus, para que a sua vida fosse uma vida ininterrupta, estavam esbarrando na realidade da morte. E pior, a morte trazendo o fim dos projetos humanos, a morte trazendo o esquecimento. Você já percebeu como o passado devora as coisas? Quando eu era garoto, eu tinha uma coisa que eu gostava de fazer, passava muitas e muitas tardes na biblioteca. Eu ia à biblioteca e passava a tarde inteira. Uma biblioteca que eu ia tinha uma coleção de jornais antigos, muito bem encadernados, jornais de 100 anos atrás, 100 e tantos anos atrás. E eu retirava lá naquela parte do que ele tinha que assinar um papelzinho, eu retirava aqueles jornais antigos, jornais de 1912, eu lembro de ter lido o jornal de 1912. E eu abri com alguma curiosidade um jornal de 1912. O que era notícia de 1912? E eu li um jornal de 1912, eu não reconheci o nome de quase ninguém, eu não tinha contexto para entender praticamente nada do que estava acontecendo ali. Mas sabe o que me chama a atenção? É que essas coisas eram importantes em 1912. Para as pessoas de 1912, este era o assunto conversado ali na cozinha dentro de casa. Aqueles nomes que eu não sei quem são, eram as pessoas que as pessoas sabiam quem eram. Aqueles problemas que estavam sendo debatidos, eram os problemas que ocupavam a mente das pessoas. Ou você acha que as pessoas que lerem os nossos jornais, mal que nem isso a gente tem muito mais, se a nuvem não for para o espaço, se a nuvem não for bombardeada, aquele que lê os nossos problemas de 2025 vai olhar como? Eu vou assim, olha, o pessoal estava preocupado, a gasolina, 6 e tanto, deve ser muito mesmo, né? Deve ser um negócio, o preço do leite, o preço do ovo, meu Deus! Não, o passado é devorador, o passado come as coisas, aquilo que hoje tem um peso gigantesco, some. E não é só as coisas que somem. Existe algo sobre a nossa finalidade que a gente precisa entender. Nós também sumimos. A memória do nosso nome vai ser conservada pelos nossos filhos, pelos nossos netos, talvez por mais alguns anos depois da nossa morte. E o quê? Alguém disse assim, um dia você vai ser só um retrato na parede. Só que a gente nem retrato a gente revela mais, fica tudo na nuvem. E depois, nem isso. Porque eles queriam fazer um nome? Porque eles estavam fugindo da morte. Eles estavam fugindo do esquecimento. Eles estavam tentando encontrar como sair dessa vida breve
para a eternidade. Na providência de Deus, o Egito está aqui. Eu já disse, não é pacote de viagem. Pastor Hugo no Egito 2026, plenitur. Não. Mas por que os egípcios escreviam as coisas nas paredes? Porque eles descobriram em poucas décadas que o papel virava pó. Eles descobriram que o couro virava pó. Mas que se escrever na parede talvez fique. Então um faraó, com medo da eternidade, com medo da morte, com medo do sumiço, escreveu o nome dele na parede, para que por muitos e muitos anos passassem ali e vissem o nome dele, e ele fizesse um nome para si, como os homens que construíram a Torre de Babel, e assim a vida dele não fosse mais controlada pelo esse passado que devora as coisas, e ele pudesse fugir da morte para a eternidade. Eclesiastes 3:11 é um versículo traduzido de muitas maneiras. Uma das maneiras como este versículo é traduzido é: puseste o mundo no coração do homem. Outros dizem: puseste o universo no coração do homem. Eu coloquei aí no seu resumo em hebraico: Deus colocou Haolam no coração do homem. Em hebraico está escrito Haolam. Haolam significa o universo, significa o mundo, significa a eternidade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou algo dentro de nosso espírito que nos faz reconhecer a morte como algo devorador, que destrói as nossas obras, que mata os nossos planos, que sepulta a nossa vontade e o nosso nome. Mas Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Porque a tensão que o ser humano vive é a tensão de escapar da morte e partir para a eternidade, para algo que dê sentido para a nossa vida. Porque se vamos morrer amanhã, por que estamos preocupados hoje? E se tudo que estamos fazendo não produz efeito nenhum, se não sobreviver, por que viver? Se a única coisa que existe é sobreviver, por que viver? Se tudo que a gente faz não resulta em nada, então não precisamos fazer nada. Esta é a crise, que nossa vida precisa fazer sentido, que as coisas precisam fazer sentido. Mas por que Deus foi contra esse projeto? Já que é algo que Ele colocou dentro do nosso coração. Deus colocou, meus irmãos, a eternidade dentro do nosso coração, para que encontrássemos a vida, não no nosso nome, não em nós, mas para que encontrássemos a vida no Salvador que Deus nos dá. Para que o nome de todos os homens caísse, exceto um nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou o nosso coração para buscar a eternidade, mas a eternidade não será encontrada em nós, nem nas nossas obras, nem na torre que a gente venha construir. Mas a eternidade será dada graciosamente, bondosamente, gratuitamente, para aqueles que vierem a Deus por meio de Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, diz Atos 4:12, a pregação de Pedro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você quer fugir da morte? Venha para Jesus Cristo. Você quer que a sua vida tenha sentido? Venha para Jesus Cristo. Você percebe o que eu estou falando aqui? Esses pensamentos já chega um ponto da vida em que isso passa na nossa cabeça. A gente percebe a loucura de viver se a vida não tem um sentido. A gente percebe que contradição é essa, viver só para sobreviver. Você quer encontrar o sentido que faz a sua existência ter um propósito? Jesus é o propósito, Jesus é a salvação, Jesus é a vida eterna, Jesus é Deus. Por isso está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O fim dos nossos dias virá. Seremos lembrados por algumas pessoas, mas mesmo isso passará.
Se a gente ainda imprimisse as fotos, restariam as fotos, mas nem isso. E eu estava vendo alguém na internet falando, no dia que algum doido decidir bombardear a nuvem, amigo, acabou teu saldo bancário, teus e-books, tuas fotos, tua conta do Google. Mas isso não é meu assunto hoje, não. Alguém vai vir um dia e vai morar no seu apartamento e não vai saber quem foi você que um dia morou lá. Alguém vai vir um dia e vai passar na frente do seu sepulcro e vai ler a plaquinha com o seu nome e não vai saber quem foi você. Nós seremos esquecidos, exceto por Jesus. Exceto por Jesus. Malaquias 3,16 fala que há um memorial escrito diante do Senhor, onde estão os nomes dos seus filhos, dos seus servos. E naquele dia serão para mim como joias preciosas, e poupá-los-ei como um homem poupa os seus filhos, diz o Senhor dos Exércitos. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O peso desta vida, com todo o seu mistério, não no sentido positivo, não, o seu mistério de contradições mesmo, o peso dessa vida se torna leve. Tem a ver com o que eu preguei hoje de manhã, porque nós sabemos que um dia vamos morrer, é verdade. Sabemos que neste mundo teremos aflições, mas não é só isso que a gente sabe, não. A gente sabe o que nos espera depois. A gente sabe para onde iremos, para um lugar que Jesus está preparando para nós. A gente sabe quem está nos esperando lá. Seremos esquecidos aqui na terra. Muita gente não nos conhece, mas Jesus nos conhece. Jesus se lembra de nós. Então Deus atrapalhou o projeto deles. Sabe por quê, meus queridos? Porque o projeto deles era mau. Deus viu que se aquilo viesse à tona, que aquilo se constituísse, que aquilo fosse, seria muito pior, porque os homens estariam para sempre aprisionados a si mesmos e construindo uma vida morta, que só redundaria em morte. Mas por meio da sua intervenção, Deus abriu o caminho pelo qual Ele mesmo trouxe a vida. Terceiro objetivo deles. Eles disseram uns para os outros no versículo 4, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Você lembra quando 2 semanas atrás eu preguei sobre quando eles saíram da arca? Não, né? E Deus disse para eles, espalhem-se, povoem a terra, percorram a terra toda. Então o propósito deles não era um mero propósito. O propósito deles era frontalmente contrário ao propósito de Deus. Deus foi contra isso, primeiro porque era uma união falsa. A razão por que eles estavam determinados a unir-se não era pelo amor que tinham uns pelos outros. A razão por que eles determinavam unir-se não era um verdadeiro desejo de se apoiar mutuamente. A união era falsa. Deus ama, deixa eu lhe dizer isso aqui muito biblicamente, Deus ama quando as pessoas se unem de verdade. Deus tem prazer, Salmo 133, Deus tem prazer na comunhão entre os seus filhos. Deus não tinha propósito nenhum contrário a essa união, mas é porque não era uma união de verdade, era uma união falsa. E Deus a isso se opõe, porque Deus é o Deus da verdade. Era uma união falsa, com objetivos maus. Objetivos maus. Por que maus? Repito, porque era frontalmente contrário àquilo que Deus queria fazer. Deus atrapalhou os planos deles. Mas deixa eu chamar a sua atenção agora para a forma como Deus o fez. Versículo 7. Eia, desçamos, é o Pai falando com o Filho e o Espírito Santo. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deus introduziu algo que perdura até aos nossos dias. Mas Deus cunhava ali, entenda bem, não uma espécie de maldição, mas na verdade Deus cunhava ali um sinal. Porque o ápice dessa história passa por um ponto muito importante na história bíblica, que diz assim:
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você não sente uma emoção ao ler esse texto aqui de Atos 2, lembrando agora de Gênesis 11, não? E começaram, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja bem, estavam em Jerusalém habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus esses todos que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É lindo o Pentecostes quando a gente se lembra do Babel, porque Deus confundiu as línguas, para que um dia Ele trouxesse um tempo em que Ele enviaria o Seu Espírito Santo, e por meio desse milagre, instituindo a igreja que foi enviada por Deus a toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, para pregar o Evangelho em todas as línguas, e para que pessoas de todas as línguas viessem dizendo que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. É maravilhoso isso aqui, dentro dos planos de Deus. Do dia que João viu o trono de Deus no porvir, ele viu rodeado por milhões e milhões e milhares de milhares de gente de toda tribo e língua e povo e nação. Deus estabeleceu ali não uma praga, mas um sinal. Um sinal primeiro da era por vir do Evangelho, em que o Espírito Santo capacitaria a igreja a pregar em todas as línguas. E um tempo, Efésios 1, versículo 9, a dispensação da plenitude dos tempos, em que Deus fará tudo novamente convergir em Cristo, e nós todos, de novo, falaremos uma só língua, louvando a Jesus Cristo, engrandecendo o nome desse Salvador maravilhoso. Sabe por que Deus era contra esse projeto, irmãos? Porque, em última análise, em esfera maior, este projeto era uma tentativa humana de substituir Jesus. E só Jesus, insubstituível, é tudo o que Deus tem para nós. Últimas afirmações. Deus atrapalha planos quando eles são maus ou levam para o mal. O plano dos homens de Babel não era bom, nem faria o bem, mas o plano de Deus para os homens é revelado por meio de Jesus. Alguns dias depois, o menino entrou numa loja, e o que ele viu na vitrine da loja? Um barco vermelho, à venda. Protestou ao dono da loja e disse: esse barco é meu. Ele disse: não é não, eu comprei. Trouxeram para mim, eu comprei, mas pode ser seu. Ele pediu ao moço que segurasse o barco para ele, enquanto ele foi no pai, na mãe, na tia, nas gavetas, no porquinho. Espremeu, juntou, trouxe o dinheiro, as notas amassadas, as moedas, colocou em cima do balcão, o homem contou, deu o barquinho para ele. E a história é bonita assim, porque ele saiu abraçado com o barquinho e dizendo assim: você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e segundo porque eu te comprei. É só um barquinho, é só um menino. Mas é algo parecido, distante, mas parecido, com o reencontro do coração humano com Deus. Um dia todos nós nos perdemos de Deus. Um dia todos nós nos perdemos de Deus. Mas por meio do Evangelho, Deus nos compra com o sangue de Jesus Cristo na cruz.
Deus nos toma de volta para Ele. E aí permita eu fazer essa comparação. Abraça e diz: você é meu duas vezes. Porque eu te fiz e porque eu te comprei. O que nós precisamos, a necessidade fundamental, básica, não é uma torre que chegue até os céus. Não é um nome que não seja esquecido. Não é uma união humana produzida. Não, não, não. Deus nos dá o que realmente precisamos por meio de Jesus. Eu te pergunto, você já o conhece? Você conhece Jesus Cristo em seu coração? Você conhece o Filho de Deus? Você conhece o Salvador? Você conhece Jesus Cristo? Jesus Cristo está disposto a salvar você também. Se você vier a Ele com seu coração sincero e disser: Jesus, salva-me a mim. Salva-me a mim. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Veio meu coração fazer uma coisa diferente. Hoje eu não vou para a porta. Hoje eu e o pastor Igor vamos ficar aqui à frente. E se nós pudermos orar por você, você quer vir a Jesus Cristo como seu Salvador, eu e o pastor Igor estaremos aqui. Você pode vir, nós vamos orar por você. Você ainda não foi batizado, mas hoje você quer tomar essa decisão. Nós vamos estar aqui para orar por você. Se você deseja se tornar membro desta igreja, esta é a última chamada para quem deseja se tornar membro na próxima assembleia. Procure-nos. Talvez alguém está enfermo e você queria receber uma oração, ou vivendo uma dificuldade específica em sua vida que queria que orássemos por você. De toda forma, eu e o pastor Igor no final do cântico, como está aqui na frente, você pode vir livremente e nós vamos orar por você. Mas eu quero orar concluindo, depois nós vamos cantar o cântico de encerramento. Não existe, Deus, bênção melhor que o Senhor poderia nos dar do que nos dar Jesus para ser o nosso Salvador. Não existe cura, nem restauração, nem livramento que seja maior do que a cura, a restauração e o livramento que Tu nos dás pela salvação por meio de Jesus Cristo. Então, Deus, muitas vezes o Senhor interfere e intervém na nossa vida de uma maneira que nós não entendemos. Mas pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê capacidade de confiar no Senhor em tais momentos. A esperar em Ti, Deus, e a depender de Ti completamente. Pedimos a Ti, misericordioso Deus, que o Senhor seja para conosco misericordioso, compassivo, bom, perdoando-nos os nossos pecados, Deus, a nossa dificuldade de confiar no Senhor. E nos ajuda, Deus, a usufruir a paz que vem ao coração, quando nós entregamos ao Senhor todo o cuidado, toda preocupação, toda mágoa, todo luto, luta e dor. Bendito Deus, obrigado por esta palavra, e nós louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua intervenção é sábia. Muito obrigado por este culto, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos guarde debaixo da Tua bênção. Hoje, a cada dia, até ao dia em que Jesus Cristo virá sobre as nuvens para nos buscar com poder e grande glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém.